Santo e abençoado dia de domingo para você, irmão e irmã. É bom estarmos sempre juntos aqui para podermos partilhar a palavra de Deus. Hoje, o Evangelho está em São Marcos, no capítulo 4, versículos do 26 ao 34. Que possamos juntos partilhar essa palavra. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola, que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele vai ensinar aos seus discípulos da melhor forma de que eles possam entender a palavra de Deus, o reino de Deus, e usa por comparações, ele usa parábolas. Nesse texto de hoje nós ouvimos duas parábolas que Jesus ensinou aos seus discípulos. E aqui a gente vê como é importante, quando eles tinham ainda dificuldade de entender essa parábola, quando chegava em casa, Jesus, quando estava com eles sozinho, explicava bem direitinho o sentido para que eles pudessem compreender a parábola. Aqui Jesus, ele vai dizer que o reino dos céus é como se coloca uma semente na terra. A gente sabe que para colocar a semente na terra, plantar essa semente, primeiramente é necessário preparar o terreno, aquele terreno que precisa fazer uma limpeza. Muitas vezes existem árvores, existe muito tipo de plantas que é necessário tirar aquelas plantas, cortar, queimar, retirar, preparar aquele terreno, cortar o terreno, adubar. E muitas vezes naquele terreno tem muitos insetos, é necessário colocar veneno para matar aqueles insetos. E aí, quando aquele terreno vem a chuva, molha aquele terreno, ou por meio de uma irrigação, aí se coloca a semente. Aquele terreno foi preparado para colocar a semente, mas depois da semente,
ele foi plantada aquela semente, foi semeada, aí não tem como ver como é que acontece aquela semente, como é que ela vai nascer. Até a preparação, aquela pessoa tem todo o cuidado, mas quando ela está dentro da terra, aí não tem como ver como é que acontece. Jesus está nos ensinando, quando a gente vai anunciar a palavra de Deus, quantos corações que estão sem preparação para receber a palavra, quantas pessoas que não têm o coração preparado para receber essa palavra. A pessoa muitas vezes não é de oração, porque o nosso coração ele é preparado para receber a palavra quando a gente vive na oração, quando a gente vive buscando a querer viver aquilo que Deus tem para nós, que é o seu reino. Aí essa palavra, quando é preparado esse coração, quando esse coração está se preparando, ele escuta a palavra de Deus, ele consegue aceitar a palavra de Deus, ele consegue fazer com que essas palavras na sua vida ela possa crescer, assim como essa semente que é plantada. Mas quando o coração não é preparado, quando o coração não busca essa preparação, a semente é colocada lá, mas ela só vai nascer quando a pessoa pedir ao Senhor que essa palavra possa crescer. Pedir a Deus que mande o Espírito Santo, a água viva do Espírito Santo, para fazer com que essa semente, que é a palavra, possa nascer no seu coração, na sua vida. Essa é a comparação que Jesus dá da semente jogada no terreno. Se joga-se a semente no terreno, para ela nascer, ela pode até nascer, mas se o terreno não for preparado, ela vai morrer. Porque se existir ali naquele terreno pedras, se existir naquele terreno árvores maior, vai sufocar essa semente quando nascer. Assim é a palavra de Deus também na nossa vida. Se nós colocamos a palavra de Deus, mas a gente não renuncia aquelas coisas que faz com que a palavra não nasça, e assim mesmo se ela nascer, ela não vai permanecer, porque muitas vezes outras coisas que não são de acordo com a palavra, ela continua na nossa vida e a gente às vezes não renuncia a essas coisas e a palavra vai ser sufocada. Jesus vem comparar também o reino de Deus como um grão de mostarda, como uma semente de mostarda, que ela é tão pequena, se cair na terra, na areia, é meio difícil a gente conseguir de volta essa semente tão pequena que ela é, tão assim aos nossos olhos insignificante. Mas essa semente, quando ela é semeada, ela nasce, ela brota e faz com que essa planta ela tenha uma eficácia, ela tenha uma forma de, como Jesus vai dizer aqui, vai nascer as suas folhas, vai dar umas belas folhas e é uma daquelas sementes que são pequenas, mas quando nascem são das maiores hortaliças. Isso quer dizer que no nosso coração, seja qual for a palavra que é semeada de Deus, seja qual for esse ensinamento de Deus, mas quando ela chega no nosso coração, ela nasce, ela cresce, e ela vai dizer aqui que os pássaros do céu vêm abrigar-se nessa planta. E quantas pessoas, quando nós nascemos na palavra de Deus, quando nós crescemos na palavra de Deus, que quer a nossa ajuda. Quem vive em oração, quem vive na palavra de Deus, muitas pessoas chegam para ela e diz: reze por mim, ore por mim, peça a Deus por mim, porque muitas vezes aquela pessoa ainda não deixou no seu coração essa palavra nascer, essa palavra crescer,
essa palavra fazer com que ela tenha confiança no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós vamos fazer os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas necessidades, entregamos ao Senhor, porque nós temos a certeza de que Ele está nos vendo, está nos ouvindo a nossa oração, está vendo o nosso coração, porque essa semente, que é a Sua palavra, está plantada no nosso coração. A semente, que é a Sua palavra, está plantada na nossa alma. Nós temos a certeza de que quem nos conduz é a palavra de Deus, que nos dá a direção, que nos dá o caminho. Por isso, o convite de hoje, nesse dia, é que você possa trazer essa palavra para você, fazer com que você faça um exame de consciência em você. O meu coração está acolhendo essas sementes. Eu estou preparando o meu coração para receber essas sementes. E se essa semente que eu estou recebendo, ela está crescendo, mas ela está produzindo frutos, porque Jesus vai dizer aqui, a palavra, a semente, quando ela é semeada, ela vai crescer, vai nascer, vai crescer, vai nascer a espiga e em seguida vem os grãos nessa espiga. Ou significa de que a palavra de Deus, ela está semeada na minha vida, está nascendo, está crescendo, mas ela está dando frutos, frutos de santidade, frutos de unidade, frutos de Pai, e aí muitos frutos na nossa vida do amor de Deus, frutos da alegria do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, os dons espirituais. Muitas coisas o Senhor vai fazer com que nós tenhamos esses frutos através da semente da sua palavra, a palavra de Deus. Que você possa acolher essa palavra, que possa semear essa palavra na tua alma e no teu coração. Santo dia de domingo para você, que Deus o abençoe. E não se esqueça de dar aquele joinha, de se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, e que você faça com que esse canal chegue a mais pessoas. Que Deus nos abençoe. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.